Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Apesar de ter sido abreviada pelo feriado nacional, essa foi uma semana repleta de acontecimentos no mundo político. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, elegeu a raposa para cuidar do galinheiro. A posse está marcada para o dia 16 de agosto, quando o ministro das Forças Desarmadas dará lugar ao xerife das vozes caladas. E falando em silêncio forçado, após ser traído, o garoto propaganda do Fica em Casa anunciou que deixará a política, um fato que não gerou nenhuma comoção popular. Nosso colega Guilherme Fiuza foi muito sintético ao descrever esse acontecimento. Aspas, ele sai da vida pública para a privada. Outro tucano que parece ter descido do muro, mas do lado errado, é o jovem político gaúcho que sempre militou contra a reeleição. Defendo que nesse sistema político que a gente tem no Brasil hoje, tão fragmentado entre tantos partidos políticos, a reeleição ela é um problema. Porque você tem 28 partidos com representação no Congresso Nacional e as negociações por alianças para quem concorre à reeleição se dá muitas vezes na mesa do governo, né? O governo vira um balcão de negócios muitas vezes, não estou dizendo que o governador faça isso, mas muitos candidatos à reeleição fazem, e por isso eu sou contra a reeleição. E declarei desde o início que não concorreria à reeleição como governador, como de fato não vou concorrer. Bom, vai haver um projeto presidencial? Não vai haver, é uma outra questão, mas independentemente disso, eu não serei candidato à reeleição aqui no Rio Grande do Sul, e por isso me sinto muito à vontade para falar sobre não concorrer à reeleição como presidente também. Parabéns ao futuro candidato ao governo do Rio Grande do Sul por não frustrar expectativas e se comportar exatamente como se espera de um político profissional do seu gabarito. E ainda tem mais uma da pauta eleitoral. O nosso ex-juiz, ex-ministro, ex-consultor e ex-presidenciável ainda está muito indeciso sobre como fará para, aspas, salvar o Brasil de milicianos e pelegos. Por isso, já comunicou à imprensa que talvez ele terceirize a sua candidatura ao Congresso para sua esposa. Sem dúvida, uma prova de amor. E apesar de tudo isso que aconteceu nessa breve semana, nada é tão importante quanto o tema do nosso editorial de hoje. Isso porque, finalmente, o Congresso Nacional impôs algum limite à sanha arrecadatória dos estados e seus governadores. Já na segunda-feira, o Senado havia aprovado o texto base do projeto de lei que define a energia, os combustíveis, os transportes e as comunicações como bens e serviços essenciais. Nessa categoria, a alíquota máxima permitida para o ICMS é de 17%, que, vamos combinar, já é uma porcentagem bem alta para produtos que são indispensáveis para uma existência digna. Para vocês terem uma ideia, em alguns estados do Brasil, luz e gasolina chegam a ser tributados em 34%. Ou seja, mais de um terço do valor pago pelo consumidor é imposto estadual. E isso num país em que, em média, o cidadão perde 40% da sua renda pagando tributos, o equivalente a 149 dias do ano a serviço do poder público. Mas o que causa ainda mais indignação é que nesses últimos tempos, em plena crise econômica, os governadores encheram os seus cofres registrando recordes astronômicos de arrecadação. Dados do Tesouro Nacional apontam que o superávit primário dos estados, mais o Distrito Federal, cresceu 91% e atingiu 124 bilhões de reais. São Paulo, por exemplo, virou o ano com 42 bilhões de reais no azul. É óbvio que ninguém é contrário à saúde das contas públicas, mas essas cifras bilionárias só foram possíveis porque os governos estaduais não tiveram a decência de fazer a coisa certa, justa e razoável durante a pandemia. Para pensar, o Brasil enfrentou sua maior crise hídrica nos últimos 100 anos. A FAO, a entidade da ONU para a alimentação e para a agricultura, já declarou que a inflação mundial da comida é a maior em 60 anos. Os preços dos alimentos estão subindo mais de 30% ao ano. Por causa da guerra na Ucrânia, o petróleo chegou a valorizar 60% em alguns meses e continua cotado lá nas alturas. Ainda assim, os governadores mantiveram suas alíquotas de ICMS lá em cima e surfaram essa onda da inflação mundial, aumentando sua arrecadação às custas dos trabalhadores e dos pagadores de impostos. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, os estados arrecadaram 117 bilhões de reais a mais com o ICMS. Isso é um aumento de 22%.
E vale lembrar que em 2020, estados e municípios foram agraciados aí com a suspensão do pagamento das suas dívidas, isso é uma coisa na ordem de 65 bilhões de reais, além de 78 bilhões de repasse de verba federal extraordinária para enfrentamento à pandemia. Uma parte para a saúde, mas outra parte para livre empenho. Portanto, a crise econômica enfrentada pelo país, pelo governo federal e pelas famílias brasileiras, principalmente, nunca bateu à porta dos estados. E já passou da hora do Congresso puxar o freio de arrumação e impedir que a ganância fiscal de certos governadores colabore para o aumento da inflação nesse momento de crise. E aqueles que acreditam que a arrecadação dos estados vai cair muito, provavelmente terão uma grata surpresa. Isso porque uma boa parte do dinheiro que as pessoas físicas e as pessoas jurídicas economizarem em energia, em comunicação, em transportes e combustíveis, será investido em outros produtos e serviços que também arrecadam impostos. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.